Resumo do livro: Tristezas não pagam dívidas. Neste livro, a autora Mara Luquette nos diz o que acontece com uma pessoa endividada, que este não é um privilégio de uma única pessoa e que isso acontece com um grande número de pessoas. Dívidas devem ser pagas, portanto devemos nos conscientizar disso. A própria história de uma inflação altíssima por um longo período de tempo nos leva a criar uma cultura de falta de planejamento econômico, o que ocasiona um total despreparo de uma ou várias gerações no trato com o dinheiro. Considerando isso um fato, devemos ter em mente que temos que pagar as nossas dívidas, sendo que para fazer isso teremos que negociar as mesmas. As pessoas nunca sabem explicar onde estão as origens de suas dificuldades financeiras. Desta forma, a autora descreve como começou o seu martírio. Muitas pessoas famosas tiveram problemas com dívidas. Mozart, Garrincha, Honoré de Balzac, Abraham Lincoln. Portanto, isso não é um problema só da pessoa comum. A autora conta que Mozart, um gastador compulsivo, fazia suas músicas para assim poder honrar as suas dívidas. E o mundo se beneficiou com o descontrole financeiro de Mozart, com as suas composições. Parentes e amigos devem ficar fora dos nossos problemas financeiros, pois se queremos mantê-los, essa é a melhor fórmula. Vamos pegar o exemplo de Mané Garrincha. Em dezembro de 1973, houve um jogo chamado Jogo da Gratidão no Maracanã, onde aproximadamente 132 mil pessoas proporcionaram uma renda de 230 mil dólares. Várias pessoas se ofereceram para auxiliá-lo com o dinheiro, inclusive Pelé, mas ele declinou todas as ofertas. Com o dinheiro, ele comprou um apartamento na Barra da Tijuca e uma casa para cada uma das 7 filhas, carros para os amigos, bons almoços e jantares, regados a vinhos finos e outras extravagâncias. O final dele todos nós conhecemos. Morreu pobre, em pau d'água, sua terra natal. Por isso, devemos seguir o que disse Thomas Jefferson. Jamais gaste seu dinheiro antes de tê-lo. Gastar não é pecado. Pecado é não planejar. O endividamento excessivo causa muitos males, assim como as drogas, o jogo e a bebida. O problema não é a falta de dinheiro, e assim as dívidas que contraímos. Devemos sempre pensar antes de assumir um financiamento. Se há realmente uma necessidade em obter tal bem, se a nossa vida vai mudar com esse bem, ou se aguardamos algumas semanas ou meses, se isso não fará uma diferença. Nunca devemos buscar um novo financiamento para pagar uma dívida, pois dívida se paga com refinanciamento e não com outra dívida. Devemos começar a pagar as nossas dívidas pelas mais caras e não devemos comprometer mais de 15 a 20% do nosso orçamento com o pagamento de dívidas. Os bancos utilizam um sistema chamado Credit Scoring, que soa como um alarme quando você é um mau cliente. Os gerentes normalmente procuram os correntistas quando as suas contas estão acima dos limites e propõem um CDC, que é o Crédito Direto ao Consumidor, com taxas de juros bem mais baixas que os do cheque especial. O erro de adquirir bens que não se precisa ou não se pode pagar, ou que não seja condizente com o seu nível salarial, fatalmente vai lhe empurrar para as dívidas, que não poderão ser saudáveis. Muita gente enxerga o SPC e o Serasa como inimigos mortais, mas eles não são, e eles simplesmente impedem que você continue a se endividando. Uma coisa que a autora deixa claro, que não devemos nos intimidar com os cobradores. Normalmente as cobranças são realizadas por escritórios de advocacia que ganham uma comissão de lojas para recuperar os créditos dos inadimplentes. A abordagem é sempre de forma truculenta e com ameaças, onde nós não nos devemos nos apavorar. As empresas têm o direito de cobrar, mas não de constranger, conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O importante é que sempre estejamos dispostos a pagar, dentro das nossas possibilidades. O nosso norte deve ser sempre a negociação. As empresas apresentam dívidas muito maiores do que as contraídas, o que na maioria dos casos inviabiliza o pagamento com juros abusivos, encargos por demasiadamente inflacionados e outros custos sem nenhuma referência com a cobrança. O que nunca contamos é com as despesas inesperadas, por isso é importante não termos dívidas, porque em caso de uma emergência teremos mais flexibilidade de lidar com elas. Na opinião da autora, os bancos deveriam, em vez de fazer ameaças, dar conselhos aos clientes de como planejar os seus pagamentos
e assim voltar para o caminho da solvência. Mara lista 10 passos para colocar a vida de um inadimplente em dia. Eles são: primeiro, faça uma lista de suas receitas. Segundo, junto com as receitas, coloque lado a lado as suas despesas. Terceiro, subtrai o total das despesas do total das receitas. Com isso, você poderá analisar melhor as suas despesas e assim reduzi-las. Quarto, com o que sobrou, monte um plano de reestruturação da sua dívida. 5. Observe que para não comprometer mais de 15 a 20% de sua receita, seja realista. Se você comprometer mais que isso, só irá conseguir pagar os primeiros meses. Sexto, liste suas dívidas com os juros a pagar. 7. Comece pelas dívidas mais caras, tipo cartão de crédito e cheque especial, e vá por aí afora. 8. Aceite o CDC, Crédito Direto ao Consumidor. É um bom negócio, vale a pena. 9. Não ligue para o tempo. O importante é pagar. Lembre-se, nesse período está proibido assumir novas dívidas. 10. Não se deixe intimidar. Afinal, você quer pagar. Não recorra a parentes e amigos para não perdê-los. Afinal, bancos e financeiras existem para isso. Obrigado.